O tema da mensagem é: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. João 3, a partir do versículo 2, diz assim a preciosa palavra de Deus. Ele veio a Jesus, está falando de um homem chamado Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ou em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E o 7, o último: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Até aqui. Amados, que conversa especial de Jesus com esse cidadão, com esse fariseu, com esse mestre da lei, com a autoridade dos sacerdotes. Uma pessoa muito conhecida, muito respeitada naquela época, no meio religioso daquela época, no meio do templo. E um dos focos que eu quero extrair desse texto hoje, um dos focos deste texto aqui é o reino de Deus. Jesus, ele vai citar essa expressão reino de Deus, né? Ele fala sobre ver o reino de Deus, depois ele fala sobre entrar no reino de Deus. Ou seja, um dos focos aqui que eu quero extrair hoje é conversar com você sobre o reino de Deus. Por isso coloquei o tema: o reino de Deus chegou. Jesus, então, está sendo questionado por este homem. Na verdade, um questionamento não com desrespeito, pelo contrário, um questionamento com admiração, um questionamento com uma busca, né? A gente vê aqui um carinho por este homem. Depois a história e os demais textos vão mostrar que este homem realmente admirava Jesus. Mas nós vemos aqui um questionamento de um mestre, não é de qualquer pessoa. Um questionamento de um homem estudioso da palavra de Deus, do Velho Testamento, sobre os milagres que Jesus fez, bem como também o discurso de Jesus. Ou seja, ele e certamente os outros com crítica, mas ele ali com admiração, eles olhavam, viam Jesus fazendo tantos e tantos e tantos milagres, e não somente fazendo milagres, mas também pregando, falando. E eles então falaram: uau, uma pessoa não pode falar o que fala desta forma, tão diferente, nós nunca vimos alguém falar desse jeito, mas também fazer sinais. Ninguém nunca vimos alguém fazer sinais como ele faz, com uma forma extraordinária, uma quantidade e tipos de milagres dos diversos tipos, ao ponto de chamar a atenção dele. E Jesus então mostra o segredo, por que isso acontece? Por que que Jesus faz o que faz, fazia o que fazia, e continua fazendo, é claro, mas por que que Jesus fez o que fez, e por que Jesus falava daquela forma? Ou seja, Jesus mostra a razão, ele quer aqui mostrar para esse homem a razão pela qual ele faz isso, e fez isso, e falava dessa forma. E qual é essa razão que Jesus vai mostrar para esse fariseu, para esse homem chamado Nicodemos? Ele vai dizer o seguinte: sabe por que que eu faço isso? Isso é uma característica do reino de Deus. Isso é uma característica do reino de Deus. Ou seja, ele estava como que dizendo para esse fariseu: eu vivo no reino de Deus e eu vivo pelo reino de Deus. E é por isso que você vê tais resultados e tais frutos. Ou seja, por que que eu faço o que faço e falo o que falo? Porque eu vivo no reino de Deus, eu sou do reino de Deus. E quem anda no reino de Deus, e quem vive no reino de Deus, quem é do reino de Deus, certamente faz isso e fala desta forma. Ou seja, nós precisamos então entender, e na verdade eu coloco aqui, temos batido muito nessa tecla aqui na igreja, não é só entender com a mente, com o intelecto, mas nós precisamos ter uma revelação e uma
algo muito forte, muito claro para mim, para você, para o Filho de Deus, para a Filha de Deus. 3 coisas em relação ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? Se perguntar para você e perguntar assim, o que é o reino de Deus? Nós temos que saber isso. Lógico, saber isso no nosso espírito. O que é o reino de Deus? A outra pergunta seria, como que eu faço parte do reino de Deus? Ou como que eu entro no reino de Deus? Como que eu faço parte do reino de Deus? E a terceiro ponto aqui, a minha terceira pergunta aqui para reflexão hoje é, como que eu vivo o reino de Deus? Não só entrar, nem só conhecer, mas entrar, viver, experimentar a realidade do reino de Deus. Nicodemos, como eu já falei, ele é um mestre, um estudioso, mas ele era um estudioso do Velho Testamento. E ele era um estudioso do Velho Testamento, era mestre no reino dos homens, e por isso não entendia quem era Jesus, muito menos por que Jesus fazia daquela forma. O que nós entendemos aqui para explicar esse ponto? Por que Nicodemos, sendo um religioso, sendo um fariseu, estudante do Velho Testamento, por que era tão surpresa para eles alguém fazer o que fazia e falar o que falava? A resposta a gente vai encontrar, por exemplo, quando Jesus vai responder para Pilatos, quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos ali antes da crucificação. Ele vai dizer para Pilatos, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Pilatos, você não entende o que está acontecendo comigo, porque o meu reino não é deste mundo. Ou seja, o reino de Deus é algo que Jesus trouxe. O reino de Deus não havia, o reino de Deus na sua essência, na sua plenitude, não havia reino de Deus antes de Jesus. Jesus é a plenitude do reino de Deus, ele é a própria excelência do reino de Deus. Por isso que um religioso daquela época, ou seja, somente ter as informações da religião judaica, quero dizer, somente tendo essas informações não era suficiente para entender Jesus. Porque o que Jesus veio trazer era algo extremamente novo, embora profetizado. Se Jesus é o rei, e ele é o rei, se nós chamamos Jesus, que Jesus é o nosso rei, se ele é rei é porque existe um reino. Não existe rei sem reino. Se existe um reino, logo tem um rei. Jesus é o rei de um reino. Esse é o ponto. Esse é algo maravilhoso. E revela que podemos então, e aí entra o aspecto maravilhoso, porque esse reino veio até nós. Jesus veio oferecer a mim e a você entrar no reino. Veio oferecer a mim e a você também a viver no reino de Deus e viver a realidade do reino de Deus. Então, esse aqui para mim é a grande bênção, a grande maravilha desse entendimento, dessa mensagem e do próprio Evangelho. O Evangelho do reino de Deus. A Bíblia vai chamar isso também, o Evangelho. Evangelho no grego significa Evangelium, que significa boas novas. As boas novas do reino de Deus. E aí eu quero declarar sobre a sua vida, o reino de Deus chegou na sua vida, o reino de Deus chegou na sua família, o reino de Deus chegou na sua casa, o reino de Deus chegou no seu trabalho, o reino de Deus é uma realidade disponível para mim e para você, amém? Alguém diz amém, aleluia? Diga assim, o reino de Deus já chegou na minha vida e em tudo que eu tenho. Amém. Alguém pode dar um aplauso a esse Jesus lindo, maravilhoso? Aplauda ele, é um presente, é um privilégio. O reino de Deus. Legal. Então vamos responder aquelas 3 perguntas, tentar responder aquelas 3 perguntas. Primeira pergunta, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Coloca para mim, por gentileza, Romanos 14, versículo 17. Olha que lindo esse texto. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, mais claro que isso não tem nem... Olha ali, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o que significa isso? O que significa essa afirmação que Paulo traz ali na carta aos Romanos? Primeiro ponto aqui, primeira questão para responder o que é o reino de Deus, talvez seja
respondeu que não é o reino de Deus, né? O reino de Deus não é questões materiais. O reino de Deus não é medido por posses. O reino de Deus não é medido por ter. O reino de Deus é medido por ser. O reino de Deus não são coisas materiais. Então, se você tem uma pessoa extremamente próspera, cheia de bens, não podemos automaticamente dizer que é uma pessoa próspera no reino de Deus. Não. O reino de Deus não é medido por questões materiais. O reino de Deus não é assim, ele não é essa base. Mas também o reino de Deus não é uma questão de sobrevivência. Como assim, pastor? Sobrevivência. O texto diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, essa expressão comida e bebida eu posso falar e afirmar o que eu acabei de falar sobre coisas materiais, mas eu também posso falar sobre sobrevivência. Por quê? Comer e beber é a condição para você continuar vivo, não é verdade? Ou seja, para você ficar vivo fisicamente, você precisa se alimentar. Você precisa de uma alimentação, você precisa comer e beber. Então, comer e beber também fala de sobreviver, fala de viver, manutenção da vida. Então, o reino de Deus não possui o conceito de sobrevivência, condição para viver. O reino de Deus não é isso. Então, o que é o reino de Deus? Eu falei o que não é. Agora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, então, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deixa eu tentar explicar isso. Quando a gente fala que o reino de Deus é justiça, nós falamos também que o reino de Deus é identidade. Ou seja, o reino de Deus traz para mim, para você, uma identidade. Ou seja, o reino de Deus é uma cidadania, é uma identidade, não é verdade? Por exemplo, né, quando uma criança nasce, não é verdade? A gente vai fazer o quê? O papai geralmente vai registrar a criança no cartório. Quando se registra a criança no cartório, essa criança passa a ser um cidadão de um país, do cartório que ele foi registrado. Né? Quem nasce aqui no Brasil vai ser registrado, pronto, é um cidadão brasileiro. Então podemos dizer que se o Brasil fosse um reino, poderíamos dizer que essa criança que foi registrada no cartório é um cidadão do reino. Olha que coisa interessante. Ou seja, a identidade dele é brasileiro. Uau! Agora, se você nasceu no reino de Deus, você é um cidadão do reino de Deus. Amém? Alguém diz um aleluia. Você é um cidadão deste reino. Você foi registrado nesse reino. Aleluia. Esse aleluia foi esse amém foi fraco. Aleluia. Eu ontem tive uma aula sobre batismo, fazendo parênteses aqui. E uma das formas de explicar o batismo, eu gosto de usar essa forma de explicar o batismo, de novo, sobre a questão da criança quando nasce. Quando a criança nasce, o papai vai lá, registra a criança, ele sai de lá com o quê? Uma certidão de nascimento. Aquele é o documento que prova que ele é um cidadão do reino. Quando uma pessoa se batiza nas águas, é como se ela ganhasse uma certidão de nascimento. Amém, não? Olha que coisa linda. Agora, esses que foram batizados podem dizer, eu sou um cidadão do reino de Deus. Aleluia. E eu quero dizer algo para você, talvez você não dê tanto valor, ou as pessoas não dêem tanto valor para isso, mas no reino de Deus isso tem um valor fantástico. E digo mais, aleluia, digo mais, como diz o pentecostal, e digo mais, né? E digo mais, né? E as trevas veem essa certidão de nascimento, e elas sabem que é um cidadão do reino de Deus, filho de Deus e cidadão do reino. Isso aqui é muito interessante. Você não é só filho de Deus, você é um cidadão do reino. Amados, é a mesma coisa que um pai que não quer registrar um filho. Ele é filho, mas não registrou. Ou seja, ele ainda não pode ser considerado brasileiro, porque não falta o registro. Eu quero dizer algo para você, você nasceu em Cristo Jesus, você nasceu de novo e também você é um cidadão do reino. Significa que você tem autoridade no reino de Deus, aleluia. Por isso que Jesus fazia e falava, porque ele era, além de Senhor e Cristo, ele era um cidadão do reino de Deus. E por isso ele podia falar em nome deste reino. Justiça fala também de posição. Justiça é um posicionamento, é onde eu estou, eu sou o cidadão do reino. Mas é uma posição bem definida e segura.
O que significa quando você tem uma posição bem definida e segura? Você tem paz. Ou seja, não há dúvida, não há dúvidas no coração, não há como você ficar em dúvida quem você é, porque você tem certeza, você tem um posicionamento, e isso traz para mim e para você paz. Alguém diz aleluia, glória a Deus. Você tem paz, e o que significa paz? Significa que você não tem dúvida, a dúvida não vence você. Você sabe, voltando um pouco à comida e à bebida, porque você é cidadão do reino, você sabe que não vai faltar comida para você. Porque você é cidadão do reino, você sabe que você vai vencer as trevas, porque todo cidadão do reino de Deus, do reino da luz, vence as trevas. Por isso Jesus vai dizer aquele texto tão famoso, ele diz o quê? Não seja como os gentios que procuram a comida e a bebida. Ele diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cidadão do reino não se preocupa com comida e bebida, porque ele é cidadão do reino. Diga assim: quem é cidadão do reino tem pleno recursos, porque no reino de Deus há abundância. Pastor, mas eu não tenho experimentado muita abundância. Então acesse isso, porque o reino de Deus é abundante. Só fazendo uma lembrança, quando José estava no Egito, lembra a história do José do Egito? Até vai começar na novelinha aí, vai passar o José. O José do Egito, né? A Bíblia diz que José estava lá no Egito e o Egito prosperou e havia abundância de comida no Egito. Só que aonde o pai dele, os irmãos dele estavam, havia fome. Queridos, escute isso. Aonde José, que é um tipo de Jesus, estava, tinha abundância. E aonde os irmãos sem Jesus estava, tinha fome. Pegou? Aonde José estava, que é um tipo de Jesus, tinha abundância, celeiro cheio. Aonde Jacó com seus irmãos estavam sem José, que é um tipo de Jesus, estava tendo fome. E aí a Bíblia diz, é claro, o texto diz assim: e Jacó ouviu falar que no Egito havia pão. Meu Deus, eu estou acabando de dizer para você que no reino de Deus existe pão. Eu vou falar de novo. No reino de Deus, aonde Jesus governa, aonde Jesus é rei, tem abundância de pão. Sabe o que significa a palavra hebraica para casa do pão? Sabe qual que é a palavra hebraica para casa do pão? É uma palavra bem conhecida, você conhece, você já ouviu essa palavra. No Brasil tem uma cidade que tem esse nome. No Brasil tem uma cidade com esse nome, onde Jesus nasceu. Qual é o nome onde Jesus nasceu? Belém. Belém significa casa do pão. Eu acho que você não pegou. Aonde Jesus nasceu tem pão. Jesus já nasceu na sua vida, não? Hein? Jesus já entrou na sua vida, Jesus já entrou na sua casa, Jesus já entrou na sua família. Então o reino de Deus está lá. Então há abundância de pão. E aí Jesus mandou os irmãos, não falo. Jacó fala assim: vão para a casa do pão, buscar pão, porque lá tem um rei que governa, e quando ele governa, há abundância de comida. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Isso aqui é lindo demais. Mas isso é reino de Deus. Queridos, o Egito estava experimentando o reino de Deus. Canaã não estava experimentando o reino de Deus, mas o Egito estava experimentando o reino de Deus. Por quê? Porque no Egito tinha alguém que governava, e em Canaã não tinha. Meu Deus. O reino de Deus, queridos, ele é ser. Eu ainda estou naquele ponto, respondendo aquela pergunta: o que é o reino de Deus? O reino de Deus é ser e não ter. Embora eu esteja falando bastante que há abundância de pão, queridos, a abundância de pão existe porque existe alguém que é e não tem. Por que existe abundância de pão? Porque existe alguém que é.
Quando existe alguém que é, isso traz abundância de pão. Quando alguém vive a identidade de reino, isso produz pão. Aleluia! Entenda pão aqui, né? Pão é todo tipo de recursos que nós precisamos. No reino de Deus somos para ter. Ele é o criar a partir do que sou. Ou seja, porque eu sou, eu crio. E não crio porque sou, né? Porque eu sou, eu consigo criar abundância. Quando o reino de Deus se manifesta no mundo, o faz através dos seus cidadãos, promovendo então milagres, o sobrenatural. Diga assim comigo: é normal um cidadão do reino manifestar milagres. É uma característica do reino de Deus os milagres. É o que Jesus respondeu para Nicodemos. Sabe por que você vê milagre na minha vida? Porque eu vivo no reino de Deus. Eu sou o reino de Deus. Eu fui colocado como rei no reino de Deus. Queridos, o reino de Deus é espiritual e afeta o material. Não é o material que afeta o espiritual, é o espiritual que afeta o material. E como que o espiritual afeta o material? Através de um conceito de reino de Deus. Jesus, então, voltando à história de Pilatos, amados, Pilatos não conseguia entender aquilo. Por que você está morrendo? Ei, você não percebe? Você está para ser crucificado, você não entende que eu posso te tirar daqui. E Jesus disse: meu reino não é daqui, rapaz. Ele não falou assim, claro, né? Aqui é uma liberdade poética, né? Ei, Pilatos, meu reino não é daqui. No meu reino eu preciso morrer. Mas como que teu reino você precisa morrer? Porque quando eu morrer eu vou derramar meu sangue, que vai perdoar os pecados, que vai remir a humanidade, e eu preciso morrer para poder ressuscitar. Meu Deus, Pilatos nunca entenderia uma coisa dessa. Nunca entenderia uma coisa dessa. Olha que interessante, põe para mim Lucas 8:10. Olha só esse texto. Nós precisamos aprender essas coisas, irmãos. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas o que acontece quem não está no reino de Deus? Mas aos outros, os que não estão no reino de Deus, falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Amados, às vezes a gente está pregando a palavra de Deus e tem gente que está ouvindo, mas não ouve. Está vendo, mas não vê. Por quê? Porque não tem consciência de reino. Queridos, quando você tem consciência de reino, você consegue entender, discernir, ter revelação do que Jesus fala. Tem muitas pessoas que falam: eu não consigo discernir a vontade de Deus, eu não consigo ouvir Deus. Meu irmão, então viva como cidadão do reino. Jesus disse: mas a vocês há dado conhecimento dos mistérios do reino. Por que palavra mistério? Mistério significa que o reino de Deus, para quem não tem o reino de Deus, o reino de Deus está oculto. Queridos, o reino de Deus está oculto. O que significa isso? Quem não é do reino de Deus não consegue acessar. Mas você que é um cidadão do reino, queridos, você está diante de revelação do reino. Você pode entender, você pode discernir, você vai descobrir cada vez mais a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é algo que os 5 sentidos não percebem. Os 5 sentidos não conseguem captar o que é o reino de Deus. Mas o reino de Deus precisa ser revelado aos 5 sentidos. O reino de Deus é revelado no seu espírito. E você precisa trazer para a sua alma, para o seu intelecto, aí trazer as revelações do reino. Quando o reino de Deus é revelado a você, geralmente a sua mente vai dizer: peraí, isso não é bem assim. A lógica matemática, a lógica química, a lógica intelectual, a lógica filosófica, muitas vezes vai questionar o que Deus falou com você. Deus fala com você lá no seu espírito e de repente a sua alma fala: não, não é bem assim. A lógica que você foi criado diz: lógico, não é assim. A corrente filosófica que você tem na sua vida vai dizer: não é assim. E automaticamente se nega, se abafa o que o Espírito falou no seu coração. Querido, isso aqui é muito interessante.
Talvez você fale assim, pastor, que história é essa de corrente filosófica? Eu nem sei o que é filosofia. Você não sabe o que é filosofia, mas você segue uma corrente filosófica. Quer você não saiba ou não, quer você aceite isso ou não, você tem uma forma de ver a vida. Isso é filosofia. Você tem uma forma pela qual você enxerga o mundo ao seu redor. Isso é filosofia. Você pode ser um fatalista, por exemplo, né? Tudo é consequência, erros e tal. Você pode ter uma série de correntes filosóficas. Mas quando vem a revelação do Espírito e depara com uma corrente dessa, você trava. Você nega. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade de esperar uma promessa, isso é por causa de uma corrente filosófica dentro de você. Por quê? Porque tudo que acontece, você quer que aconteça na hora. E não é assim. Alguém está ouvindo isso? Não? Mas enfim, deixa eu avançar aqui, senão eu vou entrar em outro assunto. O reino de Deus também é uma estrutura. O reino de Deus, eu já falei que o reino de Deus então não é comida e bebida, o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus, né, o reino de Deus também é uma estrutura chamada corpo de Cristo. Queridos, se a gente pudesse enxergar, o reino de Deus dá para enxergar? Dá. O reino de Deus, embora sendo espiritual, eu consigo enxergar ele? Consegue. Quando? Quando você enxerga o corpo de Cristo. Qual é o nome do corpo de Cristo? Igreja. Queridos, a igreja é a maior expressão do reino de Deus sobre a terra. Ponto final. Por que que é, pastor? Porque é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que o reino de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é feito de muitos membros. Ou seja, essa estrutura composta por várias partes chama-se corpo de Cristo, que também é a estrutura do reino de Deus. O reino de Deus é um corpo com muitos membros. O reino de Deus é uma estrutura com muitos membros. E o nome dessa estrutura é igreja. Isso é tão forte, por quê? Porque Jesus, eu já perguntei, vamos ver se vocês lembram, se vai cair na piada. Queridos, não pode cair numa pegadinha duas vezes, hein? Por favor. Eu vou fazer uma pergunta. Não caia na mesma piadinha duas vezes, na mesma pegadinha. Quem quer ver Jesus voltando? Eu já brinquei aqui na igreja nessa vez. Quem quer ver Jesus voltando? Ah, ninguém quer, né? Aprenderam. Por que você não quer ver Jesus voltando? Porque nós vamos voltar com Ele, queridos. Amém? Estou falando aqui de arrebatamento. Jesus vai a igreja será arrebatada. E eu vou falar para você. Falo, não falo, falo, não falo? Claro que eu falo. As duas maiores estruturas de poder serão tiradas da terra. E vai ser num piscar de olhos. As duas maiores estruturas de poder de Deus que existe sobre a face da terra serão tiradas assim, ó. O nome disso é arrebatamento. E o que vai acontecer? Vai ser tirado a igreja, e junto com a igreja será tirado também o Espírito Santo. Queridos, quando a igreja sair daqui, o Espírito Santo vai embora. E vai voltar como era o Velho Testamento. Alguns vão ter acesso à revelação. Vai voltar a ser exatamente como era no Velho Testamento. De vez em quando alguém vai ter um relapso lá de revelação. Mas o Espírito Santo vai embora da terra. E o Espírito Santo vai embora da terra e vai subir junto com a... Por que com a igreja? Porque a igreja é o reino de Deus. O reino de Deus será tirado da terra. Vocês entenderam isso que eu falei? O reino de Deus será tirado da terra. E aí haverá 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de coisa boa, 3 anos e meio da pior coisa que você já viu. Não vai ver porque você não vai estar aí, né? Mas enfim, eu não vou ver. Alguém quer ver isso? Não, eu não quero ver. Mas a pior coisa que já existiu na face da terra serão aqueles 3 anos e meio finais. E haverá algo celestial, algo... Amados, todos esses 7 anos será um tratamento só com a nação de Israel. E nesse meio tempo, algumas pessoas vão se converter também. E sabe o que vai acontecer? Israel vai clamar a Jesus. Alguém está ouvindo isso daqui, não?
Israel vai clamar e dizer: Jesus, o Nazareno, nós reconhecemos que tu és o Filho de Deus, o Cristo. Só que Jesus diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, quando Israel invocar o nome de Jesus, você viu que eu toco um chofar aqui? Todo domingo tem um chofar aqui, não? Queridos, quando Israel, é lindo isso, né? Quando Israel clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nesse meio tempo vai estar acontecendo a guerra do Armagedon. Todos os países vão estar contra Israel. E eles vão clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nesse momento vai aparecer um anjo e vai tocar um chofar de ouro. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Jesus virá montado num cavalo branco. E atrás dele, um monte de cavalo, seus cavaleiros. Aonde você acha que você vai estar nessa hora? Aonde você acha que você vai estar uma hora dessa? Se você não gosta de andar a cavalo, já vai acostumando, já vai, procura um bicho desse aí. Nós vamos montar num cavalo atrás de Jesus. E Jesus voltará. E Satanás virá e ele vai prender Satanás, o anticristo, o falso profeta. Vai tudo num piscar de olhos, vai tudo assim. Pá! E nós vamos aqui para restaurar todas as coisas, juntamente com Jesus. E Jesus ficará aqui 1000 anos. E aí por aí vai. Mas por que eu estou dizendo isso? Querido, tudo isso que eu estou falando é reino de Deus. O reino de Deus vai voltar com Jesus, Jesus montado num cavalo, e cada pessoa estará atrás, cada pessoa que creu em Jesus em vida, estará montado num cavalo desse. Sabe por quê? Porque nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Isso vale para agora, isso vale para o final dos tempos. Cada um de nós temos a nossa parte, temos a nossa identidade pessoal no reino de Deus. Cada um de nós temos uma identidade no reino. Cada um de nós tem, não é isso, tá? Mas cada um de nós tem um número de identidade. Cada um de nós temos uma característica. Cada um de nós é conhecido de uma forma no reino de Deus. Meu Deus. E cada um de nós somos importantes nesse corpo. O reino de Deus é um corpo, é uma estrutura. E hoje a estrutura do reino de Deus é a igreja. Por isso a importância de você frequentar a igreja. Porque se você não gosta da gente, procure outra. Se você não vai muito com o nosso jeitão, vai para outra igreja, tem tanta igreja. Mas frequente a igreja. Aqui nós temos maior alegria de ter você. E nós queremos ajudar você a encaixar-se nesse reino. Mas procure, se aqui não é o lugar. Queridos, não é obrigação de ninguém ficar aqui ou ali ou lá. Você precisa estar onde Jesus te coloca. Sabe por que Jesus que eu falo? Porque Jesus é o quê? Do reino. O que Jesus é do reino? Cabeça, mas tem outra palavra. Rei, reino, rei. Então, quem é que define os papéis nesse reino? O rei. Não é Deus não, é Jesus. Porque ele é o rei, ele recebeu do pai essa tarefa de colocar cada um dos seus filhos no seu lugar. E quem que revela o que o rei disse? Quem revela o que o rei disse que é? O Espírito Santo. Meu Deus, que coisa maravilhosa é essa, não é verdade? O reino de Deus, queridos, ele é eterno. Por isso Jesus vai ensinar uma oração linda. Qual é a oração? Lembra? Quem lembra a oração do Pai Nosso? Venha a nós. Venha a nós. Vosso quê? Para alguém pedir o reino, ele precisa querer o reino. Às vezes a gente fala assim, essa oração do Pai Nosso, né? A gente viu na Olimpíada, em jogo de futebol, e o jogador lá, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Eles oram tudo assim, já viu? Eles oram rapidinho assim. Não estou entendendo bulhufos do que estão falando. Mas glória a Deus que estão orando, né? Mesmo não sabendo, é bom orar, melhor orar isso do que outras coisas. Não é verdade? Glória a Deus, a oração que Jesus ensinou.
Mas só pode pedir uma coisa quem quer essa coisa. Não é verdade? Tem lógica você pedir uma coisa que você nem sabe o que é. Venha a nós o vosso. Ou seja, Jesus está partindo do pressuposto que você quer o reino. O que você está pedindo? O reino. O que é o reino? Justiça, paz e alegria. Uau. Justiça é posição, né? Paz é aquela ausência de conflito, certeza de quem você é. Eu não falei da alegria, né? Alegria é sentimento de satisfação. O que é alegria? Quando que você é uma pessoa alegre? Vive dando risada, nem um bobo assim. Ri à toa, ri de tudo, né? Não pode contar uma piadinha. Isso é alegria? Não. Diga assim comigo, alegria é um pleno sentimento de satisfação. Posso fazer uma pergunta ou não? Não responda para mim, tá? Nem para ninguém. Você está satisfeito hoje? Você poderia dizer, eu estou satisfeito. Não está faltando nada. Essa semana eu estava indo para a Fateme e eu estava ouvindo uma música que eu achei tão linda aquela música. E a música, numa frase da música, diz assim: Jesus é tudo que eu preciso agora. Amado, eu não sei se você consegue pegar a profundidade dessa frase. Jesus é tudo que eu necessito agora. Isso é satisfação. O que eu preciso não é de dinheiro, o que eu preciso não é resolver aquele problema, o que eu preciso não é resolver aquele conflito, o que eu preciso não é suprir aquela necessidade. O que eu preciso eu já tenho, e o que eu já tenho é Jesus. Meu Deus. Por isso a pergunta, você está satisfeito? Querido, se existe qualquer sentimento de falta, significa que você não está satisfeito. Eu não estou falando para você ignorar os seus problemas, ignorar as lutas que você tem. Mas, querido, eu quero dizer algo para você, o reino de Deus te fornece tudo. Porque a Bíblia diz, não se preocupe com o beber, o comer, o vestir, porque Deus sabe daquilo que você precisa. Deus sabe de todas as suas necessidades. E aí ele diz o quê? Procurai, buscai em primeiro lugar Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, porque no reino de Deus tem tudo que você precisa. Tudo que precisamos está no reino de Deus. Alguém está ouvindo essa mensagem? Ah, meu Deus. Amados, eu nem cheguei aqui na segunda parte. Rapidinho aqui agora. Como fazer parte deste reino? Já que você entendeu o que é o reino, como fazer parte desse reino? O texto diz, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando você aceita Jesus, você começa a ver o reino. Você começa a ouvir o que está ouvindo agora. Você começa a ler o que você está lendo agora. Você começa a perceber que existe um mundo que você nunca tinha visto. Você começa a perceber que existe uma realidade que você nunca tinha visto na sua vida. Você está vendo o reino de Deus. Uau! Então quer dizer que eu posso ser curado? É, pode ser curado. Quer dizer que eu tenho a vida eterna? É, tenho a vida eterna. Quer dizer que Jesus vai voltar e eu vou voltar montado num cavalo? Eu não sabia disso. Pois é, está sabendo. Você acabou de descobrir que nós vamos ser arrebatados num piscar de olhos, nós sumiremos da terra. Vai ser uma loucura isso aqui. Você está vendo agora a partir do que você está ouvindo. Você está vendo, e tantas outras coisas que você está vendo ultimamente. Quando você está na igreja, quando você está estudando a Bíblia. E aí Jesus vai falar uma segunda coisa. Em verdade vos digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Uma coisa é você ver o reino, outra coisa é você entrar no reino. E o que é entrar no reino de Deus? É experimentar o reino de Deus.
É justamente essa oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Eu quero experimentar o reino. E aí eu quero colocar um ponto muito importante para você. Queridos, o que é experimentar o reino de Deus ou entrar no reino de Deus? É fazer escolhas. Queridos, você escolheu hoje se você levantava da cama ou não, não foi? O despertador tocou, você deu um chutão nele e tal, mas você levantar da sua cama, quem levantou você? Foi o despertador? Não. Quem que escolheu sair da cama? Você. Quem escolheu a roupa que você está usando hoje? Agora, essa roupa que você está vestida aí. Quem escolheu? Foi você, é uma escolha. Fala, não fala? Você pode ver o reino de Deus, mas você também tem que escolher vivê-lo. É você que escolhe. É você que escolhe o caminho que você anda. É você que escolhe o que você faz em relação ao reino. Você escolhe. Você toma decisão. Você está vendo, e a Bíblia diz: perdoe, então escolha perdoar. A Bíblia diz: frequente a igreja, então escolha frequentar. A Bíblia diz: se alguém te dá uma face, abate na face, te dê a outra, escolha o que a Bíblia diz. Diga assim comigo: escolher é reinar. Reinar é escolher. Você escolheu se você vinha para o culto hoje ou não. Você que escolhe. Baseado no que você vê. Você vê o reino e agora escolha vivê-lo. Amém? Alguém está comigo aqui, não? Então como entrar no reino de Deus? Nascendo de novo. E também agora é escolhendo, praticando. A Bíblia vai falar praticar. Ou seja, você precisa agora entrar então. Depois que você entra, como é que você vive o reino de Deus? E aí eu quero, já encerrando, o pessoal do louvor, se quiser chegar aqui, né? João, versículo 8, 3:8. Põe o 3:8, por gentileza. Deixa eu ver se é 8. Respondeu 8. E o vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece a todos os nascidos do Espírito. Ele diz: aquele que nascer da água e do Espírito entra no reino de Deus. Então o que esse texto está dizendo para mim e para você? O reino de Deus é mostrado, revelado, e agora o reino de Deus, através do Espírito Santo, é um vento soprando. Sim ou não? É um vento que sopra. Quem conhece, lembra do barquinho à vela? Na Olimpíada apareceu lá o barco à vela, até a menina lá, as duas meninas ganharam ouro, não sei o quê. Amado, você vê a manobra que elas fazem, para lá e para cá, e vai para lá e vai para cá, e levanta a vela, e vira a vela, e o barquinho vai que vai. Não é verdade? Coisa linda aquilo. Elas estão trabalhando com o quê? O vento. É a habilidade de aproveitar o vento. E quando não tem muito vento, eles têm que ter uma habilidade para aproveitar o vento. Eu quero dizer algo para você: o vento tem soprado sobre a sua vida. E o que você faz? Você precisa levantar a vela. E você tem que virar a vela de tal forma que o vento empurre o seu barco. Quem lembra da Arca de Noé? Lembra da Arca de Noé? A Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus... Aliás, Noé fez tudo exatamente como Deus mostrou. Não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus mostrou para Noé que o barco ia ter leme? Tinha leme o barco, não? A Arca de Noé tinha um leme? Noé ficava lá assim... para a esquerda, para a direita, lá. Tinha vela, um velão assim, ele mandou fazer um velão assim para o barco ir. O que significa um barco não ter vela? Você entregou o controle para o vento. A pergunta que eu faço é: o seu barco tem vela? Não? Aliás, vela tem. O seu barco tem leme? Eles ouviram o Espírito. O Espírito soprou? Se renda. O Espírito soprou? Se renda a isso aí, deixa o vento soprar e vai embora. Simples assim. Escolha o vento do Espírito. Quem conhece aquela música antiga? Eu navegarei no oceano do Espírito. O que mais?
e ali andarei. Conhece a banda? Vamos lá, todo mundo junto, vamos, ajuda aí, velho. Eu navegarei no oceano do Espírito. O que mais? E ali orarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Aleluia. E enche-me de novo. Aleluia. Aleluia. Uau! Uau! É uma decisão, uma escolha que você faz. Eu navegarei. Eu navegarei. Eu navegarei no vento do Espírito. Eu navegarei e ali adorarei ao Senhor. Quem adora não tem tempo para reclamar. Quem adora não tem tempo para murmurar. Quem adora sabe que tudo está no controle do Senhor, está na soberania do Senhor. Quem adora sabe que está em paz e é plenamente satisfeito. Amém? Vamos colocar em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo, esse Espírito Santo maravilhoso. Aleluia.